Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse lugar de novos começos. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre histórias daquilo que o Senhor tem feito na vida de pessoas. E esse programa Novos Começos, ele tem esse objetivo. Então, se você tem uma história, tem um testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida aqui nessa casa, fala com a gente pra gente contar a sua história. E hoje a nossa história, gente, é do Gleidson e da Maiara. Eles são filhos do nosso coração e tem um porquê muito especial que a gente vai revelar aqui, né, durante esse processo todo deles estarem aqui gravando com a gente hoje, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, Gleidson, Maiara, que prazer ter vocês aqui. A gente fica feliz e triste, viu, gente? A gente tá assim meio dividido, né, e vocês vão entender o porquê, não é isso, gente? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, pastora. Nós que agradecemos pelo privilégio, prazer de poder contar um pouquinho o que Deus tem feito na nossa vida através de Lagoinha Bragança. Amém, glória a Deus. Bom, então vamos começar de onde a gente tem que começar sempre, né? Do começo. E o começo para nós é onde Jesus entrou na vida de vocês, na sua vida, Gleidson. Bom, eu já nasci num lar não cristão, né? Minha mãe foi para a igreja quando eu tinha uns 6 anos de idade. Então, basicamente, cresci na igreja, né? Sempre acompanhei ela nessa trajetória. Quando eu tive meus 13 anos, eu já fui para outra igreja sozinho. E ela continuou na igreja que ela frequentava. E me casei e permanecemos sempre nos caminhos do Senhor. Amém. E você, Má? Eu, na verdade, eu cresci na igreja, né? Minha mãe não ia na igreja antes. E ela fez um propósito com o Senhor, que se tudo desse certo nessa gravidez, que na verdade ela não queria antes, né? Ela ia pra igreja. E daí, quando eu nasci, assim, ela falou que foi a melhor gravidez que ela teve, né? Deu tudo certo. E já lá no hospital eles perguntaram qual a religião dela. Ela falou assim, eu sou cristã, eu sou evangélica. E daí, de lá pra cá, eu tô na igreja. Ah, amém. Mas a sua família já era da igreja também, não? Sim. Quando você era criança e você foi crescendo... Sim, foi primeiro minha mãe, né? Aí ela levava eu e meus irmãos. E depois o meu pai também. O Senhor libertou ele e deu uma transformação também. Glória a Deus. Gente, eu lembro que vocês me falaram, quando vocês chegaram na igreja, que vocês eram muito ativos, né? Em alguns outros ministérios. Como é que foi isso, assim, do Senhor chamar vocês para servir? O que vocês faziam, né? Você com 13 anos, você já tomou uma decisão de ir para uma outra igreja sozinho, longe da sua família. O que te motivou a fazer isso? Isso mesmo. É que, na verdade, onde a minha mãe congregava, né, não tinha muitos jovens ali. Então, eu acabei crescendo e fui com ela até o momento que ela me levava. A partir do momento que eu conseguia ir sozinho, daí eu peguei e fui para outra igreja, próximo de casa mesmo. E ali sempre envolvido, no meio da juventude, né? Então, eu gostava bastante de todos os eventos que os jovens faziam. Eu estava sempre inserido ali naquele meio. E conheci a Maiara nessa igreja também. Vocês casaram cedo, né, gente? Nos casamos bem cedo. Você tinha quantos anos quando vocês casaram? Tinha 15. Jesus, não façam isso em casa. Isso não, isso pode cortar. Não façam isso em casa, gente. Mas, na verdade, tinha uma coisa, né? Você, se eu não me engano, você tinha proposto que você não queria namorar, você queria casar, não era isso? Isso, na verdade, eu estava na igreja e a minha oração era essa, que eu queria alguém que Deus preparasse para mim para que eu pudesse casar. Não queria sair namorando por muito tempo por aí. Eu já tinha esse propósito no coração. Né? Hoje vocês têm quantos anos de casados? Hoje nós temos 11. 11 anos de casados. São novinhos ainda, viu, gente? Mas não faça isso em casa, tá bom? Até pode orar para casar, mas espera um pouquinho mais, gente. 15 anos, pelo amor, é muito cedo. Assim, não nos arrependemos, né? Mas não orientamos também, porque hoje eu penso, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, seria bem melhor. Mais maduro, né? Sim. Eu costumo dizer que tudo que é certeza aos 17 é dúvida aos 18, aos 19, aos 20, né? Mas graças a Deus o Senhor honrou o casamento de vocês, né? E aí vocês chegaram em Lagoinha. Como é que vocês chegaram em Lagoinha? Como vocês chegaram em Lagoinha? Onde é que nós entramos na vida de vocês? Sim, nós nos casamos, ficamos morando em Atibaia, lá sempre muito ativos na obra também, sempre liderando o grupo de jovens e tudo mais, participando em outras atividades da igreja, até que nós viemos para Bragança Paulista. Nós viemos para Bragança Paulista com a intenção de abrir um negócio próprio, uma loja, né? Uma loja de roupas. Então, em 2017, a gente abriu essa loja aqui em Bragança Paulista, porém não foi algo muito bem planejado, né?
Então, quando a gente abriu, a gente pensou que ia ser algo, mas quando foi na realidade foi totalmente diferente. Então ali veio um monte de contas, de despesas, de dívidas e tudo mais. E ali a gente até estava em outra igreja, mas não estávamos tão firmes assim. Que só voltando um pouquinho, quando a gente veio de Atibaia para Bragança, eu já vim com esse propósito que eu não queria mais trabalhar na área da igreja, né? Por que, Gleison? Ah, O que aconteceu? Queria descansar, olha só. Queria descansar, né? Aquele tempo de descanso. Queria descansar um pouco, não queríamos mais aquela responsabilidade, né? Então eu já vim com esse propósito. A Mayara não concordava muito, mas eu já vim assim, né? Então quando chegou naquele período que nós abrimos aquela loja e veio aquele bonde de dívidas e tudo mais, e a gente não estava muito firme na igreja, na presença do Senhor, acabou vindo uma depressão. Então eu acabei entrando em depressão, que não foi constatado por médicos, porque eu não busquei médicos, né? Mas eu sei que aquilo era uma depressão, porque muitas vezes eu não queria sair de casa, eu não queria ir para a igreja, a Mayara até queria ir para a igreja, muitas vezes eu falava, não, a gente não vai. Não queria levar ela, tinha dia que ela ia sozinha, de mototáxi, né? Chegou o dia que ela foi sozinha, de mototáxi. É mesmo? Valeu a perseverança, lá. Muitas vezes eu não queria nem ir para casa da família, não queria conversar nem com os meus pais, com meus sogros, com ninguém. Eu queria ficar lá no meu mundo, naquele sofrimento que eu estava, né? Só que aquilo estava cada vez acabando mais comigo, né? Na verdade, existem muitas pessoas que elas não entendem que sim, um cristão ele pode passar por um período de depressão, né? Nós cremos que o Senhor ele pode interferir nisso. Mas uma das coisas que é fundamental é esse reconhecimento. E às vezes a gente vai passar por algumas fases na nossa vida que elas vão trazer uma frustração muito grande. E eu penso que vocês viveram uma frustração. E essas frustrações, né, gente, elas trazem perguntas não respondidas, né? Poxa, mas onde está Deus no meio de tudo isso? E eu penso que é isso que muitas vezes que faz com que algumas pessoas, elas andavam com o Senhor, né, tinham uma vida ativa na presença do Senhor e de repente acontece algo e gera uma frustração tão grande que elas resolvem parar. Então assim, você vê que a sua decisão, né, de não querer trabalhar mais na obra de Deus, ela não veio do nada, né? Ela foi precedida por um tempo de frustração, né? Sim. Foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente veio de algumas igrejas e teve muita frustração dentro da igreja, né? A gente servia ativamente, aí quando a gente veio para Bragança, ele falou assim, não, agora eu vou descansar. E a gente vinha de uma igreja muito pequena, então a gente fazia de tudo. A igreja, quem já foi em igreja pequena sabe, você tem que fazer um pouquinho de tudo. Um dia você faz isso, outro dia aquilo. E quando a gente veio para uma igreja maior. Então, tipo, já tinha pessoas trabalhando, já era maior. E ele até falou, não, essa aqui nem vai precisar da gente. Tipo assim, já tem gente lá, vou fazer o quê? Vou descansar. Isso quando vocês chegaram na Lagoinha? Quando a gente chegou nisso? Não, um pouco antes. Antes. Já era uma igreja maior? Já era uma igreja maior também. Sim. Aí a gente ficou nisso, só que nesse estágio de você parar, por isso que eu falava pra ele, né? Eu não acho certo uma pessoa que tá na igreja ficar muito tempo parada. É claro que existem alguns tempos, vou descansar um pouco, vou fazer isso, aquilo. Mas quando a gente chegou, ele realmente estagnou. Ele falou, eu não quero mais, eu só quero, né, receber. E daí nesse tempo ele entrou em depressão, né? E daí, tipo assim, parece que foi tudo desmoronando, né? Um atrás do outro, né? Aí desandou as finanças, a casa, casamento, a vida espiritual. Aí foi quando a gente conheceu a Lagoinha, né? Na verdade, só voltando um pouquinho, as finanças desandou tanto Sim. que nós tivemos que vender nosso carro, nós tivemos que entregar a casa que nós estávamos alugados, nós tivemos que decidir. Ou a gente paga o aluguel da casa ou paga o aluguel da loja. Como o aluguel da loja estava com prazo mais estendido, nós decidimos ficar com a loja. Então foi o momento ali que a gente decidiu, vamos mandar os nossos móveis para casa da minha mãe e vamos morar ali num cantinho, ali no fundo da loja. E ali a gente ficou nesse processo de depressão, processo que a gente quase não ia para a igreja, tentando levar um negócio para frente, porque levar um negócio hoje no Brasil já é tão difícil, ainda mais nessa situação. Daí ficou totalmente inviável. Daí foi quando a gente conheceu a Lagoinha. Porque mesmo nós tendo a loja, nós precisamos voltar a trabalhar fora, né?
Então a Mayara voltou a trabalhar em uma empresa, eu também fui trabalhar em outra empresa na área de segurança, na área de portaria, e ali um amigo me mostrou a Lagoinha. Ele me falou, olha aqui, eu tô indo nessa igreja e tal, que vai lá conhecer. Eu falei, tá, mas onde que é? Lagoinha eu conheço, né, de BH, diante do trono, mas eu não sabia que estava aqui em Bragança. Ele, não, tá lá no centro, em tal endereço. Daí eu cheguei em casa e fui mostrar pra Mayara, né? Olha que legal essa igreja. Eu quero conhecer, que é a igreja do Diante do Trono, né? Famosa igreja. Mal sabia, né? Daí a Mayara, é melhor a Mayara contar que ela não queria ir para a igreja Lagoinha, Não, por né? que você não queria? Por quê? É porque era totalmente diferente, né? Aham. A igreja que eu cresci, a gente cresceu, tinha uma certa doutrina, né? Aham. Que é totalmente diferente da Lagoinha. Tipo, mulher só usa saia, o homem tem que estar de paletó, gravata. Entendi. E daí a Lagoinha também tinha o Ministério de Dança. Eu olhava pro Ministério de Dança e falava assim, nossa, mas pra que tem dança dentro da igreja? Eu, tipo assim, não sabia por quê, né? Então aquilo pra mim, tipo, me confrontou. Só que eu vi que ele tava morrendo dentro da igreja, né? E essa era a oração que eu fazia pro Senhor, né? Senhor, não deixa ele morrer, porque ele tá morrendo dentro da igreja. Gente, olha que coisa interessante. Você vê por que é importante nós não andarmos sozinhos, né? Sim. Então, assim, a Mayara como esposa, percebendo, né, a situação que o marido estava, que ele estava morrendo dentro da igreja, morrendo espiritualmente, isso às vezes acontece, gente. E isso não é uma crítica a uma igreja ou outra igreja, né? Às vezes é um momento que a pessoa está passando. E a gente ter essa sabedoria, né, de repente, peraí, abrir mão, né, dos meus valores, de repente abrir mão daquele momento que eu estou vivendo em função de algo. E aí, quando vocês chegaram na Lagoinha, o que aconteceu? Como é que foi isso? Como é que foi o primeiro culto? O que chamou a atenção de vocês? Sim, como ela falou, ela não queria ir, mas eu cheguei no momento que eu falei pra ela, ou a gente vai nessa igreja visitar, ou a gente não vai mais em nenhuma outra igreja. Daí, tá bom, então vamos. Eu falei, Daí fomos. vamos então. E se for uma igreja, porque pra mim eu tinha isso, né? E eu tenho até hoje. Se for uma igreja que prega a palavra de Deus, eu acredito que aquela igreja está sendo direcionada por Deus. Eu falei, então a gente vai conhecer, né? Se for uma igreja que pega a palavra, a gente fica. E daí a gente foi. Fomos num culto quarta-feira, né? Culto fé, eu acho que era quarta-feira, o culto Era fé. A gente teve um período quarta e depois um período terça. Eu acho que era quarta-feira. Uhum. Aí nós chegamos, na hora do visitante, eu levantei a mão, a Mayara não. Não levantou a mão, não quis preencher o papelzinho do visitante. Foram os louvores, tudo falando com a gente, tudo bem, mas na hora que chegou na palavra, que foi a senhora que ministrou, os 7 passos que demonstram que você está morrendo dentro da igreja, né? Verdade. E nós estávamos basicamente em todos aqueles passos, se afastando das pessoas, quase não indo nos cultos, não orando, não lendo a palavra. Naquela palavra ali, Deus falou comigo e com a Mayara, e daquele momento em diante, nós estamos em Lagoinha até hoje. Já tem quantos anos? 5 anos. 5 anos. Mas não foi assim, né? Cheguei, agora pronto, tá tudo resolvido. Foi um processo. Com porque certeza. pra você era esse confronto, né? Tipo assim, tudo religiosidade, né? E o Senhor foi tratando isso. Foi tratando. E foi tratando aos poucos, até digo, né? Que o pastor Marcos fala muito disso, né? A questão da religiosidade, Da graça, né? Da graça que o Senhor transforma e que não é, na verdade, aquilo que o homem, né? Tipo, vê como certo. É aquilo que tá na Bíblia, é aquilo que o Senhor demonstra e fala pra gente, né? E eu até falo, teve uma época que, daí eu fui 2, 3, 4, acho que eu tinha uns 5, 6 meses dentro da Lagoinha. Aí o pastor Marcos veio com a palavra da religiosidade, né? Pregando disso, né? Tipo, não é realmente isso, na verdade é isso. E eu já estava sendo tratada dentro da igreja. E quando ele pregou isso, eu falo, daí, tipo assim, foi como se Deus abrisse a minha mente e falasse, olha filha, você estava vivendo enganada. Na verdade, não era isso que eu queria de você, né? E daí a gente passou a viver e eu falo assim, se eu ouvisse isso no primeiro mês de Lagoinha, eu falo assim, Gleison, não, vamos ficar aqui. Mas o Senhor, ele faz tão certo, né? Tão perfeito que foi aos poucos e a palavra veio no momento certo, né?
Na verdade, o nosso Deus, ele é lindo, né? Ele é tão gentil. Eu gosto muito quando o profeta Isaías, ele fala acerca de Jesus e ele diz assim, ele não esmagará a cana quebrada e ele não apagará o pavio que fumega. Ou seja, ele está falando que Jesus, ele não vem para acabar com o pouquinho que a gente tem, né? Ele não vem falar, você está depressivo, o que é isso? Né? Olha, você... Não, o Senhor, ele vem e ele ministra a verdade aos nossos corações e ele nos restaura, né? E aí vocês começaram a vir, receber a palavra de Deus e foi uma bênção, mas não queriam trabalhar. Sim, eu continuei com aquele coração endurecido, né? Tipo assim, já tá bom, já tô vindo na igreja, já é alguma coisa. Isso e aí? Mesmo, daí fizemos o curso de transferência e tudo mais, e nesse meio tempo a Mayra falou, olha, eu quero servir. E eu gostei daquele ministério, a consolidação, né? Daí eu falei, tá, mas eu não quero ainda. Ela, não, mas nós temos que servir, né? Nós temos que estar ali no meio das pessoas e servir a Deus. E era um combinado que eu tinha com ele também. Que eu não tinha mudado de igreja, mas ele ia voltar a servir. Então foi quando eu procurei o pastor Rodrigo Ramiro na época. Isso. E falei com ele que nós queríamos servir. Esse nós era mais ela, né? Mas eu falei que era nós, e ali nós fizemos um treinamento e começamos a servir na consolidação. E aí, na consolidação, para você que não sabe, a consolidação é o ministério da igreja que cuida, literalmente, dos nossos bebês espirituais, né? Então, quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, o ministério da consolidação, as pessoas que servem na consolidação vão lá, abraçam essas pessoas, oram por elas, né? Tem um tempo ali com elas depois, inclusive, elas vêm para uma outra sala e elas vão orar por essas pessoas. E depois disso, eles vão também ligar durante a semana. A gente procura, né, dentro do possível, fazer isso com uma certa consistência. Ligar para a pessoa, dar um suporte, até encaminhar essa pessoa para um GC, né? E que vocês também acabaram indo para o GC. Mas enfim, aí você começou a trabalhar na consolidação, e aí começou a despertar. O que foi mudando no seu coração? Assim, foi bem lento, né, o processo, porque eu também não permitia muito. Eu meio que me bloqueava, né? Então foi bem lento aquele processo, mas mesmo assim nós estávamos lá servindo na consolidação. Teve um tempo que a Mayara saiu para ir para outro ministério e eu continuei na consolidação. Mas eu acredito que de 2 anos para cá, que foi quando eu senti aquele real chamado, aquela real mudança, assim, de estar servindo realmente por amor, para cuidar de vidas e me permitir também ser cuidado, né? Então, de 2 anos para cá, eu acredito que tem sido assim transformador. Amém. Nas nossas vidas. Glória a Deus. E daí você começou a servir, né? Servir em vários lugares. O que aconteceu? Você foi servindo aonde? Mayara foi servindo aonde? Eu continuei na consolidação. Daí depois eu fui pro grupo de louvor, né? Fiquei 1 ano. Depois eu saí e voltei pra consolidação também, né? E trabalhei de lá pra cá também no balcão. Na nossa recepção. Mas vocês ajudaram nos casais, né? Sim. Começaram com Márcia e Andresa nos treinamentos do Bem Casados. Isso, na verdade os casais ali foi uma outra virada de chave para nós. Porque desde quando a gente veio para Lagoinha, eu acho que 1 ou 2 anos depois já tinha o curso de casais, né? Porém eu não queria ir também. Eu pensava que para nós estava ok o nosso casamento, né? Sério? Para que nós vamos fazer? O que nós vamos aprender? Já sabemos tudo, né? Já sabemos tudo. Eu acho que foram 3 ou 4 turmas e nós não fizemos. E aí? Depois de um período, a Mayara insistindo muito, daí nós fomos. Nós fizemos. E o que aconteceu, né? Como é que foi esse curso para vocês? Qual foi a virada de chave que o curso proporcionou para vocês, para o casamento? Ali foi transformador, principalmente na comunicação entre o casal. Onde eu pensava que estava tudo ok, e não estava. Eu não falava muitas coisas para ela, ela não falava muitas coisas para mim. Então ali faltava muita comunicação. E uma das coisas é que ela queria estar atuando mais na igreja. E eu mesmo, a gente servindo, muitas vezes eu não ia na igreja, eu não queria assumir outras responsabilidades. Eu queria só estar quietinho ali na consolidação. Naquele momento GC, nós não íamos também. E ela queria ir para o GC, ela queria... A gente já tinha visitado alguns GCs, assim, igual do Legacy, a gente frequentava também um pouco antes. A gente tinha ido num do centro quando tinha também.
Nós não tínhamos Mas não firmado tinha aquele frequência. compromisso, não tínhamos aquela comunhão com a igreja, com as Sim. pessoas, né? Nós estávamos mais frequentantes do que tendo aquela comunhão. Sim. E ali no curso de casais foi esclarecedor isso para nós, porque foi um período quando nós voltamos para o GC. E ali houve também uma outra transformação tremenda nas nossas vidas, o GC. Eu esqueci de falar também, não sei se eu posso falar agora, Claro. que quando a gente veio na Lagoinha, acho que foi no 2º ano, uma coisa que transformou a minha vida mesmo foi o encontro com Deus. Amém. Porque, na verdade, eu era aquela crente de domingo, né? Sei. Eu lia a Bíblia quando eu estava dentro da igreja. Durante a semana eu não lembrava de ler a Bíblia. Apesar de ser criada na igreja e tudo mais. E eu só lembrava da Bíblia no domingo, no dia do culto. E quando eu fui no encontro com Deus, realmente o Senhor transformou. Tirou muitas crenças que eu tinha antes, tirou muitos traumas que eu nem sabia que eu tinha, né? De infância, tudo que eu tinha sido criada. E realmente o Senhor restaurou a minha vida mesmo. Porque daí foi desse momento em diante que o Senhor começou a transformar a gente também. Porque daí eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia em casa, coisa que eu não fazia. As ministrações também vinham de encontro a isso, pra gente fazer isso. Aí eu comecei depois, o Gleidson também começou a fazer isso, porque ele também era crente. Vocês foram no encontro com Deus juntos? Não, Foram eu em fui momentos primeiro. separados? Foi separados. Eu fui acho que 2 anos depois dela. Que daí eu fui primeiro e depois teve a pandemia, né? Que daí parou verdade, a tudo, gente deu uma daí pausa. a gente não conseguiu fazer mais nada. Só assim. Mas que legal, né, gente? Você percebe que o Senhor ele está sempre proporcionando algo, né? Então, assim, tem o chamado ali, né? Para servir, mas foi a resposta de vocês. E o encontro com Deus, gente, é um divisor de águas mesmo, né? É algo maravilhoso, mas a gente tem que querer, não tem, né? Não tem outra forma, a gente tem que desejar isso realmente, né? E aí, então assim, vocês chegaram na igreja, né? Num processo de depressão, sem querer servir em lugar nenhum, e gente, eles estão indo embora. Acredita? Pastora, por que você resolveu gravar com um casal que tá indo embora? Porque a gente queria registrar a história deles. O dia que eu ouvi o Gleidson falar assim, a gente estava numa confraternização, e aí ele falou assim, sabe, eu cheguei nesse lugar destruído. Gente, aquilo, eu vou emocionar, gente, vou ficar emocionada aqui, porque mexeu comigo, e teve uma outra pessoa que falou isso, e ele falou, hoje eu tô saindo daqui, hoje Gleidson como Maiara estão saindo da nossa igreja, estão indo embora para uma outra cidade, mas estão saindo como líderes de célula, liderar uma célula é pastorear pessoas, foram transformados no encontro com Deus, tiveram seu casamento transformado, a vida financeira transformada, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, a gente viu Jesus, não tem a ver com então a igreja, não, o que Jesus tem feito na vida deles aqui dentro, sabe? Isso é tão maravilhoso, porque é isso que nós cremos, é esse o nosso chamado, sabe? De pregar esse evangelho que faz com que Jesus toque no coração das pessoas em todas as áreas da vida, né? Então, assim, que coisa linda, né? De ver. E aí vocês assumiram a célula na casa, lá na Planejada, né? Na casa da Josi. Na verdade, a gente ficou 1 ano junto, né? Com assim, com Márcia e Andresa. E daí a gente ajudava eles, né? Só que, na verdade, a gente colocou no nosso coração que a gente ia para um GC. A gente ia toda quinta para um GC e aquele ano ia ser... Na verdade, foi o ano passado, né? 2022. Que era o ano que a gente ia começar a ir no GC. Só que daí o Gleidson ia no GC como, né? Só que no primeiro dia eu falei pra ela, tá, você quer ir, nós vamos. Mas na hora que acabou, amém, nós vamos embora. Eu não quero conversar, eu não quero falar com ninguém. Mas desde o primeiro... no processo. No primeiro dia a gente já não conseguiu, já foi aquela comunhão com todos. E hoje a gente fala que o nosso GC ele tem um pequeno probleminha de liberar a casa para o anfitrião, que todos querem ficar, né? Fala pra mim, qual foi o papel do GC na vida de vocês? Nossa, o GC foi transformador, porque é um cuidado. É ali um cuidando realmente do outro, um compartilhando com o outro, pedindo ajuda em oração, uma orientação, um direcionamento. Então é realmente um cuidado, porque aqui dentro da igreja a gente sabe, né? Como a igreja é grande, muitas vezes a gente não consegue conversar com todo mundo. Se a gente só vem para o culto e vai embora, muitas vezes a gente não vê nem a senhora, nem o pastor, né? Quando a gente vai ver, nossa, mas eles estão orando por alguém, ou isso, aquilo, então realmente não consegue.
mas no GC a gente tem aquele cuidado, aquela comunhão. Foi transformador. É transformador. Então, a gente ganha uma nova família, né? Quando a gente vai pro Literalmente. GC. Na verdade, o GC, ele teve um papel fundamental na nossa vida. Eu digo que foi a última fase aqui em Bragança, porque foi ali que a gente começou a amar as pessoas, novamente. E ser amado também. Foi assim. É aqui, gente, aqui a gente chora porque vai embora, né? Deixa o coração da gente, conquista o coração da gente, depois... Então, na verdade, é isso que a gente fala, né? Da questão do GC. Por quê? Às vezes as pessoas vão lá pra frente e graças à infinita misericórdia de Deus, né? Isso não tem nada de nós. Muitas pessoas têm recebido Jesus aqui na igreja. E quando essas pessoas recebem Jesus, a gente fala isso, né? Fala, olha, você está encontrando uma família. Mas não tem como a gente ser família só aqui na igreja. Então, o GC, ele é esse lugar, né? Então, foi lá que vocês aprenderam a amar e ser amados, né? Cuidar e ser cuidado, foi isso? Sim. Conta um pouquinho dessa experiência do GC pra gente. A gente começou ajudando, né? Daí a gente passou um ano com o Márcio e com a Andresa. E a gente aprendeu a amar aquelas pessoas. Eles também, assim, nos recepcionaram como ninguém, né? Se alguém não frequenta o GC, tem que frequentar. Porque, realmente, assim, é a casa da Josi, mas a casa de todo mundo Casa da também. Sim. E daí, no final do ano, a gente recebeu a incumbência aí de estar ajudando na liderança, né? Na verdade, demorou um pouquinho, que o Gleidson não Que queria foi ainda. outro processo também, mas O Gleidson não agora queria. eu aprendi. pastor. Já aprendeu? Agora eu aprendi, mas ali foram uns 3 meses nós segurando o Gu e a Ieda ali, né? Pra gente Eles querem me assumir a empurrar e liderança. vocês não querem. Mas no final do ano a gente decidiu assumir e de lá pra cá tem sido transformador na nossa vida. Amém. E como é que foi, assim, o que aconteceu com vocês enquanto líderes de célula, né? Qual foi o processo de vocês? Deu para crescer? O que aconteceu? Como é que foi isso para vocês? Nossa, demais, porque ali nós realmente aprendemos, né, a cuidar de pessoas, a entrar em contato, fazer orações por elas, perguntar se o que elas necessitam, se precisam de uma ajuda, de um auxílio. Mas não somente isso, porque muitas vezes eu pensava, a líder ele é para cuidar de pessoas, mas ali nós continuamos sendo cuidados com muito amor e carinho até hoje, até agora, né? Como a senhora mencionou, nós estamos indo embora de Bragança, mas uma das coisas que a gente demorou a tomar essa decisão foi a nossa construção tudo aqui em Bragança, a distância da família e a distância da igreja também. Isso foi algo que pesou muito para nós deixarmos Lagoinha, Bragança Paulista, né? Ainda mais nesse momento que a igreja está em crescimento, está em expansão, e várias vezes o pastor já falou, né, que tudo que está acontecendo dentro da igreja tem que acontecer dentro do seu lar, na sua vida conjugal, na sua vida financeira e tudo mais. E nós estamos vivendo tudo isso. Então, nós até paramos para pensar, muitas vezes a gente conversou antes de decidir mesmo ir embora. Tá, mas e tudo que nós estamos vivendo aqui, né? Até que um dia o pastor Marcos falou para nós que ele abençoava a nossa ida, porque as bênçãos de Deus não estão no local, e sim está com Uma a pessoa, gente, sim. onde nós Com estivermos. certeza. E para a gente encerrar, né? Me fala uma coisa. Vocês chegaram na igreja, morando no fundo da loja, financeiro estava super complicado, saúde super complicada. E como é que vocês estão hoje, né? O que você está fazendo profissionalmente hoje? Como é que está isso tudo? Na verdade, você está mudando por causa de uma possibilidade profissional também, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. Todo aquele processo que nós vivemos ali naquele período da loja, do financeiro e tudo mais, hoje nós entendemos que ali foi tudo um processo de aprendizado. Então, quando eu estava naquele período, eu comecei a buscar orientações, a buscar ensino sobre finanças, onde que eu tinha errado, né? Eu sempre fui muito organizado financeiramente, e naquele período ali eu comecei a me organizar cada vez mais e comecei a dar orientações para algumas pessoas também, como se organizar financeiramente. Claro que ali também eu me retraí um pouco, paralisei, mas a Mayara sempre me incentivando. As ministrações aqui da Lagoinha, da igreja, vindo de encontro ao nosso coração, referente a propósito, referente a chamado,
que você servir não é somente ali nos cultos dentro da igreja, e sim servir também com a sua profissão, né? Sim. Então, há 2 anos, nós iniciamos a nossa empresa de consultoria financeira pessoal. Hoje nós já atendemos e ainda atendemos vários clientes na pessoa física, e no meio do processo começamos a atender pessoa jurídica também. Então, hoje, nós saímos de Bragança Paulista com 2 empresas. Uma empresa de consultoria financeira pessoa física e outra de assessoria financeira pessoa jurídica. Então teve um dia até que numa confraternização com a consolidação eu até falei para eles, né, que nós chegamos em Lagoinha totalmente emocional detonado, cheio de religiosidade, não tínhamos um relacionamento com Deus, não tínhamos nenhuma casa para morar. E hoje nós saímos daqui com uma bagagem imensa, totalmente transformados espiritualmente, financeiramente, conjugalmente. Hoje nós saímos daqui realmente transformados. Glória a Deus. E o CRI também ajudou muito nessa parte profissional, né? A gente está aqui 5 anos na Lagoinha e a gente passou por vários setores, então o que tiver, assim, eu aconselho todo mundo aí, porque a gente passou pelo CRI, que transformou a nossa vida profissional, o Bem Casados, nosso casamento, o GC como família, como amar pessoas, a consolidação, que ajudou também o Gleidson muito nessa parte de liderança também, hoje ele também ajuda na liderança da consolidação, né? E o Gleidson já tinha esse perfil de liderança, só que ele estava se recuando, né? O GC também ajudou muito nisso. E o Encontro com Deus, que foi outra coisa que marcou a nossa vida. Ele também participou depois, ele também pode falar que foi muito bom. Então, na verdade, o segredo é esse, né? O segredo é a gente dizer sim para o Senhor. Sim. O Senhor está sempre trazendo algo, né? Então, às vezes, tem hora que dá um negócio, dá vontade de chacoalhar algumas pessoas. Gente, vai ter encontro com Deus, vai lá, meu filho. Recebe de Deus nesse lugar. Olha, vai ter o curso do Bem Casados, né? Vai ter o papo de casal. Participa. Sim. Então, na verdade, o que vocês fizeram foi abrir o coração e receber do Senhor, né? Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado enquanto estratégias, enquanto igreja, mas receber do Senhor. E, gente, aqui nós não estamos querendo enaltecer a igreja ou o pastor, não. O que a gente quer mostrar para você é o que acontece na vida de uma pessoa quando ela diz sim. E eu penso que o grande segredo, né, da vida de vocês, dessa transformação do que Deus tem feito na vida de vocês, foi porque vocês disseram sim. Eu vejo, né, de uma maneira maravilhosa, a Mayara sempre impulsionando o Gleidson, e apesar da resistência, né, tem uma hora que ele cede ali, e o Senhor realmente chamando vocês e vocês dizendo sim, né? Então, chamando vocês, olha, para um tempo novo, vocês dizendo sim, chamando para restaurar o casamento e vocês dizendo sim. Enquanto nós temos uma resistência, o Senhor não tem como agir, mas que coisa maravilhosa. Então, Gleidson e Mayara estão indo embora, nosso coração se entristece, né? Porque não estaremos nos vendo com tanta frequência, mas a gente se alegra tanto, gente, de poder ouvir isso. Olha, nós chegamos aqui, estava morto espiritualmente, eu não tinha uma casa para morar, nosso casamento a gente achava que estava tudo bem, não estava, não tinha uma profissão, e hoje sai daqui, né, com 2 empresas, podendo trabalhar home office, sendo totalmente restaurado, cheio da presença de Deus, apaixonados por Jesus, né, tendo uma vida no secreto. Gente, isso não tem preço. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, e que realmente vocês possam voar alto, vocês possam continuar avançando e sem se esquecer que o segredo está no Senhor, em dizer sim para aquilo que Ele nos chama para fazer. Né? Que o Senhor continue abençoando vocês. Obrigada, gratidão pelo sim de vocês em todas essas áreas, por nos ajudar a cuidar das pessoas e porque certamente o nome do Senhor tem sido glorificado através da vida de vocês. Amém. Nós que queremos agradecer pela oportunidade, por todos esses aprendizados que nós tivemos aqui durante todo esse período que nós tivemos. Como eu falei, a bagagem que nós levamos aqui de conhecimento, de sabedoria, aqui, volto a falar, eu aprendi a ter um relacionamento com Deus, eu aprendi a ler a palavra,
Aprendeu a acordar cedo, né? Aprendi a acordar cedo com a senhora. Ai, gente, aqui, né, a gente compartilha as experiências de púlpito e vocês falaram do CRI também, né? O CRI é a nossa reunião de cristãos empreendedores, nós já temos aí alguns anos e, nossa, assim, muito grata a Deus. São ferramentas, né? Ferramentas que o Senhor nos dá para que nós possamos, de alguma maneira, alcançar o coração de todas as pessoas. Sobre o CRI, que muitas pessoas pensam que é só palestra, só um aprendizado para fazer um networking, né? Teve uma reunião do CRI, eu não lembro se foi, acho que foi no final do ano passado, quando veio o Renato Rezende, e no final a senhora sentiu de fazer uma oração por todos os empreendedores, que não é o que é feito sempre, né? Ela falou, não, dessa vez eu senti um desejo aqui, um chamado de fazer uma oração, e a senhora e o Renato Rezende foram ministrar sobre a vida de cada empreendedor ali. E ali a gente recebeu uma palavra de Deus ali, direcionada assim, para a nossa vida profissional, e é o que nós estamos vivendo hoje. Nós recebemos naquele período ali do CRI, então não foi num culto de domingo, foi no dia da reunião do CRI, Cristãos dos Empreendedores. Que legal, gente, que top, maravilhoso, né? Então, é isso, vocês receberam, né? O Senhor, Ele põe a mesa, a gente precisa comer, né? Sim. A gente precisa aceitar o convite do Senhor, e esse convite é para todos os dias, e esse convite é para você também. Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida, mas assim como na vida do Gleidson e da Mayara, Deus tem um novo começo para a sua vida. Sabe, para qualquer área, a palavra do Senhor diz, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo do nosso Pai, querido. Então, talvez você está precisando de um novo começo. E esse novo começo começa e sempre será Jesus. Jesus é o melhor novo começo que nós podemos ter na nossa vida. E certamente, a partir de então, Ele vai tocar, né? Assim, se nós permitirmos, né? Assim como nós ouvimos aqui hoje. Se nós dissermos sim, se nós caminharmos na direção dos convites que o Senhor tem para nós vamos poder ver isso em todas as áreas da nossa vida. Amém? Gente, obrigada. Deus abençoe, que o Senhor abençoe a nova fase da vida de vocês. Obrigada a você que está nos assistindo. E se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe ele com alguém, né? De repente você está lembrando de alguém, puxa, que legal, isso aqui me lembra tal pessoa. Edifique a vida de uma outra pessoa compartilhando esse vídeo com mais alguém. E fique atento aos nossos próximos vídeos, porque nós temos muitos novos começos para compartilhar com você. Que Deus te abençoe.